Boa tarde, Nunes, e para quem nos acompanha em casa, esse papo é um papo para a família. E a gente vai falar exatamente sobre os desafios da maternidade, sobre as dores e as delícias de ser mãe. E do meu lado está a psicóloga Natália, que vai nos falar um pouquinho sobre todos os sentimentos e os desafios, como eu falei, desse momento tão especial e também tão desafiador, mas principalmente naquela virada de chave ali, quando esse serzinho chega para compor a família, né, Natália? E a gente tá com aquele turbilhão de emoções, de hormônios e sentimentos. E aí vem todo mundo palpitar. Mas tá tudo tão bem. Por que tu tá te sentindo assim? E o nome disso é puerpério, né? Que bichinho é esse que chega para movimentar a vida e os sentimentos dessa mãe? Vamos falar um pouquinho sobre isso. Boa tarde. Boa tarde, obrigado pelo convite. Vamos começar então pensando o que é o puerpério, né? O puerpério é o período logo após o parto. Então é quando aquela mulher chega em casa e pensa, e agora, né? O bebê tá aqui, eu esperei esses meses, o que eu faço? Como que eu me comporto? Então nesse período pós-parto é esperado que aconteça o que a gente chama de baby blues. O baby blues nada mais é, de uma maneira simplificada, uma tristeza pós-parto, uma irritabilidade, uma certa ansiedade, e que ele começa ali nos primeiros dias do pós-parto e ele precisa cessar até 40 dias desse pós-parto dessa mulher. Então, até então, dentro dessa janela, ele é normal. Ele é esperado e ele acontece em cerca de 85% das mulheres, muito explicado por uma queda brusca na questão hormonal que a gente vive quando a gente tem o parto, mas também pelo ambiente que vai ter que estar se reajustando. Os papéis nessa família vão mudar. A gente sabe que aquela mulher vai ter privação de sono, ela vai estar mais cansada, ela vai se deparar com uma nova realidade. Então é importante que a gente entenda que nesse primeiro momento é normal. E é natural. Às vezes a gente se assusta, às vezes a gente fica com um pouco de medo, isso é uma depressão ou não é? Então saber fazer essa diferenciação é bem importante. Outra questão importante é que o puerpério, diferente das questões físicas e médicas, que ele dura cerca de 40 dias, para nós, psicólogos, ele pode durar até 1 ano de vida do bebê. Então, dentro desse 1 ano, todos os reajustamentos que a gente está vivendo, eles dão conta, né? Eles podem ser nomeados pelo puerpério. E eu acho que aqui cabe um destaque importante na tua fala. Os papéis da família se reajustam. E essa rede de apoio também precisa se reajustar. Nasce uma mãe, nasce um pai, uma avó, um tio. Todos precisam ter um olhar diferente para essa reorganização familiar. E os pitacos são decisivos, né? Com toda certeza. Aquela mãe, aquela mulher, aquele pai, aquela família estão tentando aprender a ser pais. E a gente conta, às vezes, com aquela outra geração que, na melhor das intenções, está ali querendo ajudar, né? E acaba tendo que ser colocado um limite para que aquela família aprenda a fazer da sua forma. A rede de apoio ela é muito importante, ela é essencial, ela é um fator protetivo para a depressão, inclusive. Isso os estudos são muito claros. Famílias que têm uma rede de um suporte forte, essa mãe consegue, né, diminuir algumas alterações emocionais que ela tem. Então, são papéis fundamentais, mas está todo mundo ali aprendendo o seu novo jeito. A avó está aprendendo a ser avó, a mãe está aprendendo a ser mãe. Isso é um desafio familiar. A chegada de um bebê é um desafio familiar com toda certeza. E o que a gente já pode dar de dica para quem está em casa sobre comentários que precisam ser contidos, coisas que precisam ser ditas, apoios que precisam ser fortalecidos e o que a gente não pode dizer de jeito nenhum? Eu acho que o mais importante é lembrar que a gente precisa cuidar de quem cuida, né? Aquela mulher tá ali cuidando e ela precisa ao máximo cuidar do bebê. O suporte que a gente tem para dar é cuidar do ambiente dela. Então, se tu tem uma amiga que teve um bebê e tu realmente quer fazer um agrado para ela, manda uma mensagem, pergunta como ela tá, não aparece na casa dela de surpresa, ela ainda tá se reajustando. É desse tipo de ajuda que a gente precisa, principalmente ajuda física. E dar espaço para ela falar o que ela quiser falar sem julgamentos. Porque às vezes a gente romantiza esse momento e a gente não sabe o que essa pessoa tá passando. Ela só precisa às vezes ser ouvida e ser vista. Eu acho que é bem importante também, chega em casa e pergunta como tu tá. Não só como tá o teu bebê.
ela também quer falar sobre ela. Esses são cuidados e carinhos que fazem muito bem para uma mãe, que a gente pode aderir, né, na nossa sociedade, inclusive. Nós vivemos novos tempos, né? É preciso desmistificar essas questões de saúde mental. Não há mais espaço, né, Natália, para a gente viver dizendo que não é comum buscar ajuda, ou eu não sou louca, eu não preciso de tratamento. Pelo contrário, na verdade, isso é um apoio que todos nós, quem dera todos nós, tivéssemos condições, né, de usufruir desse tipo de tratamento, de terapia, de apoio para a saúde mental, né? Com toda certeza, porque é algo que consegue prevenir e em alguns aspectos, eu recebo muitas gestantes também em consultório e eu vejo na prática o quanto lá no pós-parto, lá no puerpério faz muita diferença esse cuidado preventivo. Assim como a gente vai lá no nosso obstetra fazer o pré-natal obstétrico, existe o pré-natal psicológico também. Então, a gente pode cuidar de toda a nossa parte de saúde mental enquanto espera. Às vezes, a gente está ali muito olhando para o nosso enxoval físico, para o nosso quartinho. E que bom, eu acho que as mães precisam realizar esses sonhos, mas eu brinco que o enxoval de informação, ele é o mais poderoso que tem para a gente conseguir desenvolver a maternidade da forma como a gente quer. Se munir de informações, sejam de saúde mental, sejam de saúde física, como que eu quero viver essa minha maternidade. Então, os profissionais da saúde, eles estão aí para nos ajudar, né? E com o psicólogo não é diferente. Falando em romantização, eu criei todo esse cenário, né? E isso é natural, é da essência materna, né? Vou ter um bebê que vai chegar, o quartinho montado, as roupinhas. E aí eu sou tomada por aquele turbilhão, que é natural. Chega aquele nenê que chora, é cocô, é vômito, eu não durmo, eu não tenho tempo para tomar banho, eu não consigo arrumar o cabelo. Aquela foto linda que eu ia tirar, com o bebê amamentando na cadeira de amamentação, com um paninho, com isso, com aquilo. Não dá tempo, isso não acontece. É uma realidade totalmente diferente daquela que eu projetei. Como lidar com isso? Aqui a gente está falando da idealização, né? A gente idealiza muitos momentos da nossa vida, com a maternidade não é diferente. E quando a gente se depara com a realidade, que é isso, um bebê reclama, um bebê chora, né? Um bebê... E ele está sendo um bebê normal, não tem nada errado com a família da gente, acho que isso também é importante lembrar. A gente precisa, aos pouquinhos, voltar esses cuidados pra gente de volta, como mulher mesmo, né? Então, aceite ajuda. Deixe que alguém olhe o bebê por uns minutinhos para que tu tenha um banho mais descansada ou para que tu tome um café quente. Sempre brinco com elas, né? Um cafezinho quente, né? No tempo. Então, se permitir essa ajuda, porque às vezes a rede tá ali, mas a gente quer fazer tudo. A gente quer se colocar ali, né? E aceitar essa ajuda se ela existir. Se ela não existir, buscar construir espaços, ambientes, existem grupos de apoio a mães que são muito bacanas, de troca de experiência, apoio profissional. A questão é entender que já é muito solitário ter um bebê. Já é muito solitário tudo que a gente sente quando ele sai de dentro da gente. Então, se a gente não se amparar com essa questão ambiental, também fica muito difícil. Então, é bacana olhar para isso. Construir essa rede é uma coisa importante que tu trouxeste agora nessa fala. Nem todas as famílias estão preparadas para esse entendimento. A gente ainda vive numa sociedade em que as mulheres são muito sobrecarregadas. Os pais nem todos entendem que é preciso levantar de madrugada, ajudar a mãe a trocar uma fralda de um bebê, preparar uma mamadeira, como tratar disso no ambiente familiar e chamar esse pai para a responsabilidade sem criar aquele conflito na relação familiar, na relação marido-mulher. Com muito diálogo, né? E lembrando que os papéis, eles são diferentes e tão importantes quanto. Como é importante a mãe ter o vínculo com o seu bebê, se a gente tem ali um companheiro, né? Que ele também desenvolva esse vínculo, porque isso vai ser bom para o bebê, isso vai ser bom para o casal, isso vai ser bom para a família. Então, lembrar que são papéis distintos que podem se ajudar e que tá todo mundo se ajustando. Não é tarefa só da mulher cuidar de um bebê. Eu brinco assim que é preciso de uma aldeia, né? Para que a gente consiga criar uma criança. E olhando por esse viés, é importante que a gente entenda que cada um vai ter o seu papel ali. E é importante, são papéis importantes. A questão é chamar, então, a família, conversar, colocar na mesa e distribuir as tarefas como se a gente tivesse uma escola. Deixar claras as expectativas, isso também é legal. O que eu espero de ti? Nós, como mulheres, quando a gente está tendo um filho, como que eu espero que o esposo me ajude? Deixar isso claro para ele. Eu gostaria que tu me ajudasse com essa e com essa tarefa, porque às vezes para eles também é desafiador quando o bebê chega. Eles também não sabem onde se colocar direito. Então, se a gente direciona e fala,
O diálogo, né? Ele consegue nos ajudar. Da mesma maneira, a rede de apoio. Se aquela avó que está se colocando à disposição, o que eu espero dela? Que ela venha na minha casa, que ela lave uma loucinha, que ela me traga uma coisa para comer, que tu deixe isso claro. Porque às vezes ela quer ajudar, mas quer ajudar com o bebê. E tu não sente que tu precisa ajuda com o bebê. Tu precisa ajuda com todo o resto, né? Então, deixar isso muito claro. Só que para isso, a mulher também tem que ter muito claro o que ela quer. Por isso, a importância dessa prevenção e de se conhecer dentro da maternidade. Quais são os sintomas mais importantes que eu preciso estar atenta para chegar naquele momento em que eu vejo que uma luzinha amarela acendeu e eu preciso realmente buscar ajuda? Tristeza, irritabilidade, ansiedade, inquietação por muitos dias, né? Na grande maioria dos dias, e que isso vá trazendo algum tipo de prejuízo. Então, aquele bebê que antes eu cuidava com muito zelo, eu não estou mais tendo vontade de cuidar. Eu já não estou mais com tanta vontade de acordar de manhã, né? Ou ao contrário, eu estou ficando muito em cima com aquele bebê, eu não deixo ninguém tocar nele, eu não deixo ninguém fazer nada. Então, as emoções, na intensidade um pouco, né, afloradas, a gente precisa tá de olho. Mas mais importante que isso, a qualquer sinal de que ache que não está bem, é hora de buscar. Porque uma depressão, uma alteração emocional, antes de se tornar uma depressão, ela é muito mais fácil de manejar. Quando a gente está falando de uma depressão perinatal, a gente está falando de medicações psiquiátricas. Então, às vezes, dependendo da gravidade, a gente precisa encaminhar para um profissional da psiquiatria. E aí entra todo um manejo ali. Se está gestante, não é todas as medicações que a gente consegue utilizar. Se está lactante, também não é todas as medicações que a gente consegue utilizar. Então, principalmente no período perinatal, a prevenção é tudo. A qualquer sintoma que tu viu que tu não tá muito bem, tu tá diferente do que tu é a hora de buscar ajuda antes que isso se cronifique, antes que isso vire algo muito mais difícil de trabalhar. Uma informação importante aqui, não se fala mais em depressão pós-parto, Natália? Isso é bem importante, porque agora os estudos trazem essa questão de um olhar sobre uma depressão perinatal. Porque à medida que a gente foi estudando esse período, a gente percebeu que a maioria das mulheres iniciam com as alterações emocionais lá na gestação. O que acontece é que no pós-parto tem vários fatores desencadeantes e elas se sentem mais à vontade para poder falar. E aí a gente consegue fazer esse diagnóstico. Então, por isso, a gente fala em depressão perinatal ou depressão no periparto. Ela pode acontecer a partir do momento que aquela mulher teve o positivo até 1 ano de vida desse bebê. Então, a gente aumenta o tempo, né, que a gente pode trabalhar com relação a isso. Para me despedir da Natália, eu vou pedir para que ela fale com as mães e aquelas que estão quase ganhando seus bebês sobre esse momento, especificamente no sentido de que não há culpa para aquelas que eventualmente estão se sentindo sobrecarregadas ou que tinham uma expectativa e hoje olham e dizem, não era bem isso que eu estava sentindo. Isso não é falta de amor, né, Natália? Não é falta de amor, tá tudo bem sentir isso. E é bem importante lembrar que as emoções, como em qualquer outro momento da vida, elas coexistem. Às vezes a gente tá feliz, às vezes a gente tá triste. E na maternidade não é diferente. A gente se sente de várias formas, a gente reage de várias maneiras. Então, se você se sente culpada às vezes aí na sua casa, você não tá sozinha. Pode ter certeza que tem outras mães vivendo isso. E isso não quer dizer nada sobre a relação e o vínculo que tu tá criando com o teu filho.